Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso YouTube, tá? Porque hoje eu resolvi contar pra você e abrir o jogo de como eu me tornei fluente de uma forma muito rápida em 6 meses, tá? O pessoal fica sem acreditar até hoje, mas isso é muito realidade, tá? Eu, o Anderson, me tornei fluente em 6 meses de estudo da Libras, tá? Parece que assim acontece um pum, né? Mas é exatamente isso que eu vou passar pra você. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, aprender Libras, né? Parece que a gente tem que descobrir o método certo. A gente precisa desenvolver algumas coisas que fazem com que esse processo seja mais fácil, né? Porque nós vemos que tem muita gente que fica anos e anos e anos estudando para tentar se tornar fluente e às vezes nem consegue isso. De outro lado, nós temos pessoas que estudam, pegam muito rápido e de repente já estão sabendo conversar fluentemente em Libras. E a gente fica com essa cabeça, meu Deus do céu, e agora? Qual é o método que eu uso? O que vai dar certo para mim? Só que aí, primeira coisa que eu já vou avisando para vocês é que o que aconteceu comigo é possível de acontecer com você também. Mas para isso você precisa seguir exatamente o que eu fiz. Só que nós temos contextos diferentes, provavelmente. Eu sei que você talvez não vai conseguir desenvolver tão rápido assim, ou você pode desenvolver mais rápido do que eu, até porque eu já tive alunos que ficaram fluentes em 4 meses. Parece loucura, mas é verdade. Mas basicamente, você consegue sim se tornar fluente se você seguir o passo a passo do que eu fiz, tá? Mas primeiro eu vou começar com a minha história para vocês entenderem o contexto, para a gente entender o que eu fiz, tá bom? Basicamente, alguns de vocês já ouviram até minha história, mas eu vou contar aqui rapidamente. Eu comecei a aprender Libras mesmo quando eu estava ali com os meus 15 anos de idade, por volta disso daí. E aí a gente tinha um colega, um surdo dentro da sala de aula, e aí começou, sabe, aquele interesse de ver aquela intérprete sinalizando, o surdo se comunicando. Eu fiquei, gente, como é que ele consegue fazer isso, né? Então partiu de uma curiosidade minha. Então eu falei assim, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Comecei um curso de Libras naquele mesmo ano, não deu certo, e eu tinha aquele colega surdo para me comunicar, para tentar conversar e tudo mais, e foi assim que foi fluindo as coisas. Mas eu vou te contar um segredo de cara. Eu não dependi de aprender e ser fluente em Libras por causa do surdo. O que, o Anderson? Essa é a realidade. Tem muita gente que vai bater no peito e falar assim, não, eu sou fluente porque eu comuniquei com o surdo. Eu sou fluente porque eu conheci um surdo. E na verdade, não é bem assim. Sabe por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente se trata de ter um surdo na nossa vida e ter os nossos próprios estudos e o apoio do surdo. É uma diferença muito gritante que as pessoas não prestam bastante atenção. Eu posso ter o surdo como meu apoio, certo? Estudo Libras e pratico com ele. Mas a pessoa que depende totalmente do surdo para aprender, provavelmente ela vai quebrar a cara. Por quê? Ela vai ficar sem entender muita coisa, ela vai sofrer com o processo, ela vai ficar assim, sabe? Tentando pegar as coisas. Lembra quando tinha aquelas festas de aniversário, que tinha aquele balãozão no meio da festa, cheio de bala, que uma hora ia estourar e as crianças iam pegar as balas lá embaixo? Essa é a ideia. É basicamente a pessoa que tenta aprender diretamente com o surdo, é aquela pessoa que está ali esperando o balão estourar para ela começar a catar o máximo possível. Ela vai pegar todas as balas? Não, não vai pegar. Ela vai pegar aquilo que ela consegue. Mas quando eu estudo Libras, tenho um método e consigo a ter esse apoio do surdo, é como se eu tivesse pegado os 5 pacotes de bala ali que eu ia colocar dentro daquele balão e ter guardado para mim. Basicamente é isso, tá? Mas vamos lá então. Eu vou te explicar basicamente o que aconteceu comigo. Gente, quando eu estava aprendendo Libras, a primeira coisa que eu consegui desenvolver foi estratégia de estudo, tá? Por que eu falo estratégia de estudo? Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, nunca fui uma pessoa que, assim, nossa, super disposta a estudar. Não, eu sou pelo contrário de tudo isso, tá? Basicamente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Então, o que eu fazia? Para que eu pudesse estudar melhor, eu sempre partia do interesse. Eu sempre buscava me aprofundar mais. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com um sistema estratégico que é o mesmo que eu aplico na WM, que é um sistema de estratégia que é gradativo e ele ao mesmo tempo, vencendo metas, vamos dizer assim. Por quê?
Inicialmente, quando eu tive esse contato com o Rodrigo, eu falei, gente, eu não sei me comunicar com nada. Então, às vezes, eu perguntava para a intérprete, aí eu ia lá, olha, fulana, qual que é o sinal de bom dia, por exemplo, para me comunicar com ele? Aí eu falava, bom dia, bom dia. Aí eu ia fazendo dessa forma, isso é natural. Só que eu vi que não dava para ficar no bom dia e tudo mais, ou então quando eu não entendia, eu olhava para a intérprete, o que ele falou? Não dava certo isso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meu estudo estratégico. O que é isso então? Basicamente, eu comecei a separar todos os dias para estudar um número X de sinal. Por exemplo, eu não fiquei focado, por exemplo, em trabalhar e aprender profissões, porque eu sei que não é um contexto específico, sabe? Eu quero conversar com o surdo, eu quero me tornar fluente. Então, aprender sobre profissões não é uma coisa muito ampla, não? Qual que é o assunto que eu vou incluir profissões? Então, é o artesão hoje, né? Não vai dar certo. Eu preciso trabalhar aquilo que é prático. Então, o que eu começava a fazer? Eu pegava palavras do dia a dia, ou conversas no WhatsApp, Facebook naquela época, né? E a gente pegava assim, e a gente olhava, eu olhava as conversas e ficava pensando, essa palavra aqui, como é que seria o sinal dela? E eu fazia uma seleção diária, sabe? Diária mesmo, tô olhando alguma coisinha, tô vendo uma palavra, tô vendo uma coisa que eu queria perguntar para ele, eu falei, eu tenho que saber tal sinal. A partir disso, eu estudava os sinais, só que eu não estudava apenas os sinais para aprender, eu também fazia o quê? Praticava. Então, por exemplo, vamos supor que eu aprendi o sinal de hoje. Então, beleza. Então, hoje eu estou estudando, para aprender Libras. Aí eu ia pegando esses sinais. Por quê? Você tem que trabalhar uma balança. Sinais que você conhece com sinais que você não conhece. E você vai equilibrando. Você não pode aprender um tanto de sinal e esquecer desses, não. Eu tenho que equilibrar, senão você vai esquecer os sinais, que eu acho que é o maior problema das pessoas, né? Então, na mesma frequência que eu estudava novos sinais, eu revisava esses sinais que eu já conhecia. Isso fez com que eu chegasse num ponto onde eu resolvia o quê? Meu problema de esquecer sinais. Por quê? Inicialmente tudo eu anotava. O sinal tal faz dessa forma. Isso parece tal coisa. Eu sempre criava um macetezinho quando eu tinha dificuldade, porque eu sabia que aquilo ali era só bater na tecla que ia dar certinho. Então eu comecei a fazer dessa forma. Comecei a estudar, fazer as práticas e aí depois disso eu comecei a fazer o terceiro estágio dessa estratégia, né, do método, que é o quê? É sair do contexto pequeno para o contexto maior. Ou seja, eu pegava aquela conversa do Facebook que eu estava interessado em saber, e eu parava naquele pedacinho e tentava sinalizar tudo aquilo que estava ali. Anderson, mas onde é que você pesquisava sinais? Eu tinha a intérprete, eu perguntava pouquíssimo sinal para o Rodrigo, você acredita? Pouquíssimo. Eu perguntava a intérprete então na internet. Porque ainda já tinha, né, pessoas que faziam conteúdo naquela época. E eu falei, gente, vamos aprofundar, vamos pegar uma apostila aqui, vamos tentar desenvolver alguma coisa. Lógico, hoje os recursos que vocês têm são, assim, fora do comum, né? Mas, infelizmente, naquela época era pouco recurso. E o pouco recurso que tinha, a gente aproveitava bastante. Mas, Anderson, então você pegava nessa terceira etapa, que é os contextos maiores, e aprofundava, né? Sim. Aí eu pegava textos, pegava frases maiores, né? Pegava, por exemplo, conversas de WhatsApp, diálogos gerais e sempre também eu aproveitava, porque hoje em dia você entra aqui no nosso Instagram, que é este daqui, e você vai poder olhar várias coisas, né? Por exemplo, tem um quadro que chama Entenda esse Diálogo, que é esse daqui, ó. Depois você pode até pesquisar, tá bom? Lá no Instagram, você pode olhar e você vai ter toda uma conversação contextualizada para você entender sobre a questão sem voz, sem tradução nenhuma e depois com a tradução. Ou seja, você pode treinar e depois fazer a tradução e ver se você errou alguma coisa, se você acertou. Isso ajuda bastante, porque na minha época eu não tinha, por exemplo, um Instagram que iria me ajudar dessa forma. Eu tinha que ficar olhando para Rodrigo e para a intérprete, ou só olhando para a intérprete para tentar entender o que estava acontecendo. Hoje vocês têm ferramentas, use isso a seu favor, tá? Anderson, mas era só isso? Claro que não, né, meu amigo? 6 meses você vai ter que lutar bastante. Mas você entendeu até aqui o momento? Você entendeu que existe esse processo até eu chegar no próximo ponto, que é a prática, tá? O que acontece? Eu tinha um Rodrigo comigo, né? Não quer dizer que eu não comunicava com ele. Pelo contrário, eu ia, conversava com ele, só que eu conversava o básico, aquilo que eu tinha estudado.
Aí, opa, tipo, beleza, não, tá. E aí você fala, Anderson, mas eu não conheço um surdo. Mas existem surdos na internet. Surdo mexe no WhatsApp, surdo mexe no Instagram, surdo mexe no Facebook, tem pra tudo que é lugar surdo. É só você olhar. No perfil nosso mesmo tá cheio de surdos. Você pesquisa lá, tipo, surdos, na hashtag surdos no Instagram, você vai encontrar. No Facebook, comunidade surdos, você vai encontrar. É só mandar um oi para um que você já vai começar a conversar com eles, tá? Então, você tem esse contato para praticar. Pratica um pouco, beleza, depois volta outro dia, pratica mais e isso vai acontecendo. Mas vai chegar um momento específico, sabe? Onde você vai ter que prestar bastante atenção, que é o último estágio. É quando você se depara que você já tem o quê? Bagagem. Bagagem de sinais, já consegue desenvolver muita coisa e é aí que mora o problema, tá? Por quê? Você vai chegar um momento onde você vai continuar aprendendo sinais novos, mas o seu foco não é mais estudar sinais. Seu foco é estudar contextos, textos e assim por diante, os diálogos e tudo mais. E vai chegar uma hora onde você precisa sair dessa ideia de estudar somente textos, frases e tudo mais. Você tem que ir para um estágio maior. O que é esse estágio maior? É o momento onde você começa, a rebolar, tá? Que é o momento onde você vai começar a focar agora em estudar músicas, em fazer interpretações, em fazer sinalizações gerais de contextos. Enfim, agora é hora de colocar a cara para bater. Por quê? Você quer ser intérprete, você precisa fazer isso. Quer ser um bom sinalizador, você precisa disso também, tá? É eu pegar, por exemplo, algum som de alguma coisa, alguma palestra, alguma pregação, uma missa e assim por diante, e eu começar a ouvir aquilo ali e ficar o tempo lá parado fazendo isso aqui, sinalizando, tentando sinalizar. O Anderson, mas não vai sair tudo. Eu sei, mas se você não começar, você nunca vai sair de onde você está. Eu, sinceramente, gente, eu passava de 4 horas a 6 horas toda semana fazendo o quê? Sinalizando. O Anderson, você estava falando zoando? Não, sério. Só que eu fazia isso no domingo, que durante a semana ficava mais puxado. Mas chegava domingo, gente, eu gostava muito de ouvir música, né? Então o que eu fazia? Eu jogava lá na televisão, ou no rádio, não lembro o que era, não. O DVD na época, eu acho. E aí eu colocava aquela música ali e ia sinalizando, e aprendendo, ia desenvolvendo, ia pensando como é que eu podia fazer e tudo mais. Aí durante a semana eu pegava uns trechos de livros ou então textos de coisas do jornal ou de coisas que eu ouvia e aí eu começava a tentar sinalizar. E eu fazia esse processo todos os dias. Isso fez com que a minha fluência chegasse com 6 meses, tá? Parece loucura? É loucura fazer isso, tá? Mas é um processo. O Anderson, eu não tenho 4 horas num domingo para ficar interpretando música. Eu sei e tá tudo bem, tá? Mas a questão maior do que eu quero te convidar a pensar é, você também pode. Talvez não em 6 meses, pode colocar aí 8, 10, 12 meses, 1 ano e meio, não sei. Mas desde que você mantenha uma frequência para você alcançar a fluência. Hoje em dia, gente, você estudar um sinal aqui, começar a estudar depois parar, você não vai conseguir evoluir. Eu estou sendo sincero com você para que você caia na realidade e veja que você precisa ter uma frequência, sabe? Eu sei que é muito complicado. Eu falo porque eu estudei sozinho, sabe? Tentei curso, não deu certo. Chegou uma época que Rodrigo foi embora, já não tinha Rodrigo mais em sala de aula, não tinha mais intérprete. O que eu ia fazer? Eu tinha que continuar estudando, certo? Só que vai chegar um momento onde, quando você garante aquela bagagem que eu te falei, de sinais, daqui pra frente fica muito mais fácil. Por incrível que pareça, viu? Daqui pra frente vai ficar muito mais fácil. Mas você precisa passar por todo esse processo. Não fuja do processo, tá? Isso aí vai fazer toda a diferença. Então foi assim que eu realmente me tornei fluente em 6 meses, tá? Então se você quer ser fluente, quer seguir o mesmo processo, vamos junto, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Nós temos o curso da WM Libras que dá todo o suporte necessário para você. Instagram, YouTube e assim por diante, várias redes sociais para te ajudar para você se tornar fluente em Libras, beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aí pra mim. Não se esqueça de comentar aqui se você também tem alguma história em relação a isso, sabe? Sobre o processo de fluência. Eu quero muito saber. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também, né? Importante, se inscreva. Eu falei, já se inscreveu? Não tem problema não, vocês se inscrevem também, viu? É isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau.